Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Dentro deste tópico, a verdade sem muralhas, vamos considerar a intimidade entre a verdade e o propósito. Faço aqui umas perguntas. O que é a felicidade sem a verdade? Desde que o ser humano se conhece, a busca pela felicidade tem sido alvo prioritário na sua vida. O ser humano esforça-se por alcançar e manter a sua felicidade. As pessoas desejam a felicidade para si, seus filhos, seus pais, seus familiares, seus amigos, seu ambiente social. Mas, na realidade, o que é a felicidade sem a verdade? O que significa a vida sem a verdade? A vida sem a verdade é uma ilusão. Viver sem a verdade é como viver sem garantias e construir sem fundamento. A vida sem a verdade é como um barco sem uma bússola. O que é o propósito da vida se não houver verdade? O princípio do propósito, em traços largos, é a combinação da razão junto com o alvo. A razão e o alvo, sem a verdade, são como boas ferramentas que embelezam a oficina sem que realmente tenham a utilidade para o qual foram feitas. O que é o destino sem a verdade? O princípio do destino equivale ao fim ou ao alvo. O destino pode ser relacionado com a utilidade. Por exemplo, pode-se dizer que o destino da mula é ser um animal de carga. Mas, noutro contexto, o destino é como se fosse o fim da corrida. Por exemplo, o fim da corrida da vida. Se a verdade não estiver presente para definir e esclarecer o destino, esse mesmo destino será o produto de qualquer outra influência. Como interpretar a vida ou fazer sentido da vida sem a verdade? A interpretação fiel e objetiva não pode ser aquilo que queremos. A interpretação tem que ser como um espelho que reflete a imagem do real. Como podemos compreender, a verdade é fundamental e imprescindível. Sem verdade, qualquer promessa será balofa. Sem verdade, a esperança é uma ilusão que atrapalha. Neste segmento, vamos recordar uma história bíblica em que a verdade esteve presente nas decisões e sentido de destino de algumas pessoas que marcaram a história. Iremos ver que as pessoas nesta história, tendo cada um o seu sentido de propósito de vida e destino, que contudo a verdade estava presente como instrumento de segurança, orientação e confirmação na vida. As vidas destas pessoas foram alteradas por terem acatado a verdade e reconhecido o bem dessa mesma verdade. O caso a que me refiro encontra-se narrado no livro da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 24. A história é sobre o patriarca Abraão, que viu a necessidade de preparar uma esposa para o seu filho Isaque. Naquele tempo, como ainda hoje em alguns lugares, é praticado, os pais é que arranjavam a noiva para os seus filhos. Para Abraão era importante, dado o plano e as promessas de Deus para si e seus descendentes, que o casamento do seu filho harmonizasse com o destino que estava à sua frente e que lhes tinha sido revelado por Deus. Tinha chegado a altura de Abraão apresentar a Isaque, seu filho, a sua esposa. Ele então enviou o seu servo, que era o que tinha o cuidado de toda a sua fazenda, como nos mostram os versículos 2 e 10 de Gênesis 24, para ele ir à sua terra, à casa da sua família, e ir tomar uma mulher, uma esposa, para o seu filho. Abraão foi muito específico nas suas instruções. Abraão estava certo de que Deus o tinha guiado e também abençoado e também estaria com o seu mordomo para o guiar neste assunto também. Abraão sabia que ele estava onde Deus o queria. Deus tinha abençoado o seu trabalho e feito prosperar os seus caminhos. As promessas de Deus feitas a Abraão também abrangiam os seus descendentes. E quanto ao cumprimento destas promessas,
era necessário que também Isaac continuasse aonde Deus o queria. Um outro aspecto acerca de Abraão é que ele estava convicto de que Deus enviaria o seu anjo para acompanhar o seu mordomo e para o fazer prosperar. Gênesis 24, versículo 7. Eu imagino que Abraão terá pensado que, para um assunto tão importante como este, que seria melhor ele próprio ir à sua terra, onde estava a sua família, e ali falar e combinar o casamento, precisamente com os membros da sua família. A Bíblia não refere esta opção, mas o que lemos é que Abraão estava confiante que Deus guiaria ao seu mordomo. O mordomo, por sua vez, tendo chegado a Mesopotâmia, que era a terra onde estava a família de Abraão, ele pediu a Deus que o guiasse. O seu pedido foi simples e muito ousado. Ele pediu a Deus que a donzela a quem ele pedisse água para beber e que ela assim o fizesse, e oferecendo-se para dar de beber aos seus camelos, que esta seria a mulher designada para Isaac. E nisto o mordomo saberia que o Senhor teria feito beneficência ao seu senhor Abraão. Pela leitura desta narrativa, vimos que foi precisamente isso que aconteceu. Sugiro a leitura de Gênesis capítulo 24 para ver mais sobre esta história. Um ponto muito importante e que quero aqui salientar é a oração de agradecimento a Deus por parte do mordomo. Ele reconheceu que Deus o guiou até à família de Abraão e nisto ele também reconheceu que Deus não tinha retirado a sua beneficência e a sua verdade do seu Senhor. Gostaria de fazer aqui a leitura dos seguintes versículos, Gênesis 24, versículos 27 e 48, que dizem: E disse, bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. E depois no versículo 48. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão do meu Senhor para seu filho. A palavra verdade nestes versículos é traduzida da palavra hebraica que é emet. Emet, palavra hebraica, significa verdade, firmeza, fidelidade, confiança e certeza. O mordomo reconheceu que Deus, que tinha feito a promessa a Abraão, continuava a velar pelas suas próprias palavras. A bondade e a beneficência de Deus continuava sobre Abraão e sobre o seu destino. A verdade de Deus permanecia sobre Abraão e seu filho Isaac. O princípio da verdade nestes versículos bíblicos revela-nos algo importante, que é o seguinte: a verdade de Deus é segura e digna de confiança. A verdade de Deus sobre a pessoa permanece providenciando um sentido de certeza de que Deus está presente e o que Ele prometeu será cumprido. A verdade de Deus é o caminho no qual está a segurança, a certeza e a confiança que a pessoa necessita. E os que temem em Deus, andando neste caminho, podem estar tranquilos, dado a inspiração que a verdade lhes dá. Nesta narrativa de Gênesis 24, vimos que a verdade tem um significado muito rico na sua aplicação. A verdade não é só aquilo que não é mentira. A verdade é um caminho, é um estado, é uma forma de viver. A verdade é o caminho pelo qual os desígnios de Deus são cumpridos. Em Gênesis 24, versículo 48, vimos que o mordomo reconheceu que Deus o havia encaminhado pelo caminho da verdade. O mordomo reconheceu este princípio pelo qual ele não só foi guiado, mas também o seu caminho e propósito foram confirmados. O mordomo reconheceu que ele tinha sido encaminhado pelo caminho da verdade. A evidência disto estava no facto de que ele foi guiado diretamente à pessoa que havia de ser a esposa de Isaac.
A bênção de Deus em forma da verdade está sobre as pessoas que temem a Deus. A mesma bênção de Deus está no caminho em que a pessoa está. O princípio é o seguinte: a pessoa que está sob a cobertura da verdade em operação, essa mesma pessoa terá a bênção de Deus para o seu caminho. Como nos diz o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Segundo o que Deus tinha prometido a Abraão, o seu mordomo viu como Deus o guiou. A sua missão teve êxito. Não foi uma coincidência, não foi uma questão de boa sorte, mas sim a verdade que teve o seu desempenho em todo o processo. Vimos então, neste caso de Gênesis 24, que a verdade é o que nos oferece a segurança, a certeza e a firmeza de propósito e faz parte integral dos caminhos de Deus. A verdade de Deus é um caminho. Como vimos na narrativa sobre o mordomo de Abraão, ele compreendeu que no processo de ele cumprir a sua missão, que ele tinha andado no caminho da verdade. Deus estava no assunto sobre o qual ele tinha uma importante responsabilidade. Ele fez o que sabia e o que podia. Ele preparou-se para o caminho e meteu-se a caminho. Ele chegou à terra onde vivia a família de Abraão. Ele parou num lugar que lhe parecia ser ideal para poder encontrar a futura esposa de Isaac. Porém, quanto ao resto, ele esperou em Deus. É sempre bom pedir a Deus a sua bênção para os nossos compromissos e para a viagem que estamos ou que iremos tomar. Mas nestes casos, sempre teremos que fazer a nossa parte. Mas para além disso, para aquilo que com sinceridade e lealdade possamos fazer, temos que estar sempre dependentes da verdade de Deus. Os nossos compromissos, os nossos planos, a nossa visão de vida devem sempre nascer nos caminhos de Deus. Posto isso, é bom continuarmos dependentes da segurança que temos em Deus. Quanto às suas promessas, quanto aos seus caminhos para nós. Analisando a biografia de Abraão, vimos que estes eram princípios pelos quais ele se orientava. Temos que estar seguros de que o que Deus começou a fazer, que ele também o cumprirá. Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. A verdade é como uma força que opera em nós, testificando conosco de que Deus é fiel e que Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir, como está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12, que diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A verdade é aquele testemunho que temos em nós, mediante a palavra de Deus, e que nos acalma, dizendo que o nosso destino está assegurado em Jesus. Como assim? Porque ouvimos as palavras de Jesus e permanecemos nelas como discípulos do Senhor, e ao mesmo tempo conhecemos a verdade e ela liberta-nos, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. O assunto da verdade pode ter as suas variantes consoante o que cada pessoa quiser abraçar. Porém, há um aspecto muito importante que é o seguinte: qual é a fonte da verdade e qual a mensagem que emana desta mesma fonte? E considerando este ponto, é tão importante porque a mensagem então não será aquilo que nós queremos que ela seja, mas será aquela que vem da fonte. A palavra de Deus é a nossa fonte. O testemunho de Deus para conosco é também um instrumento que Deus usa para conhecermos a sua palavra, a sua vontade, o seu caminho, a sua verdade. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e que por isso ele foi justificado. Romanos 4:3, Gálatas 3:6
Tiago 2:23. Em outras palavras, Abraão não só acreditava em Deus, mas recebia a sua inspiração de vida e fé a partir da revelação que Deus lhe dava. Por isso, Deus o justificou. Abraão ouviu e recebeu a palavra de Deus, agiu de acordo com essa palavra e por isso ele foi justificado. É o que a Bíblia nos ensina. Na realidade deste relacionamento, ele esperou em Deus que daria a esposa para o seu filho Isaque. Não só estava em questão o casamento de seu filho, mas a continuidade da grande obra que Deus começou em Abraão. O impacto desta obra começada por Deus em Abraão é o cumprimento da promessa da redenção do ser humano e que foi completada por Jesus na cruz do Calvário. Entre esta narrativa de Gênesis 24 e a cruz de Jesus passaram vários séculos e muita coisa aconteceu. Mas seguindo a história de Abraão e dos seus descendentes, veremos como tudo culminou no cumprimento das preciosas promessas relacionadas com a nossa salvação eterna. Uma das promessas que Deus fez a Abraão foi que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3 e capítulo 28, versículo 14. Mais tarde, o apóstolo Paulo confirmou esta promessa ao comentar sobre a mesma em Gálatas 3, versículo 8. Hoje, por causa de Jesus, que foi o cumprimento da promessa da bênção prometida a Abraão, cada pessoa, toda a pessoa, tem diante de si a promessa da salvação. Nisto vimos como o caminho da verdade de Deus tem sido seguro e fiel. Perante esta verdade que nos é exposta pelas Sagradas Escrituras, cada pessoa tem a oportunidade de responder. O que é a vida sem a verdade? O que são os propósitos da vida sem a verdade? O que é a felicidade sem a verdade? O que é o destino sem a verdade? A resposta a estas perguntas depende do que a pessoa quiser dizer ou quiser abraçar. A resposta depende de como a pessoa quiser agir perante aquilo que Deus nos diz, perante as suas promessas, que já foram cumpridas em Jesus e que estão em continuidade de validade e de poder mediante o que Jesus já cumpriu na cruz do Calvário a favor do ser humano. Ao contemplar o que já foi feito por cada um de nós, segundo essa grande obra da salvação, cada pessoa terá que responder a Deus. É oportuno dizer a Deus: eu creio que Jesus é o teu Filho, que morreu por mim na cruz do Calvário, segundo as promessas divinas. Quero ainda dizer a Deus, acreditando em Deus, diga que pela morte redentora de Jesus, que recebe o perdão dos seus pecados e a promessa da salvação. Diga também a Deus que submete os seus caminhos a Ele e que confia nele para o guiar e cumprir na sua vida os seus planos. Diga a Deus que acredita que a sua verdade, a verdade de Deus, será realizada na sua vida porque se submete a Ele. Leia um pouco da Bíblia todos os dias. Isso é importante para o seu crescimento no conhecimento da revelação de Deus, no conhecimento dos caminhos de Deus. Frequente uma igreja que realmente ensina sobre os caminhos de Deus e a sua salvação que nos é ofertada em Jesus. Também fale com Deus todos os dias, sempre em nome de Jesus, porque é por Jesus que nós temos acesso a Deus Pai. Deus tem bastante para cumprir nas vidas das pessoas e entregando a Ele as nossas vidas, estamos no caminho da sua verdade e podemos contar com a sua orientação para nós, nossos filhos, porque nós também os entregamos a Deus. Eu oro que a bênção de Deus continue ampla sobre a sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.